Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, mães, pais, educadores, cuidadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Montessori e hoje vamos falar sobre os rótulos que colocamos às crianças e as consequências que isso tem para a sua vida. Peço-lhe desculpa pelo estado da minha voz, tenho estado há uma semana a tentar recuperar-me, mas não poderia ficar mais tempo sem vos dar este precioso episódio. Ele é tão tímido, que menino inteligente, assim vai longe. O meu filho é muito teimoso, o meu filho é preguiçoso, o meu filho é um pestinha. Certamente já ouvimos ou até já dissemos frases como estas. Temos por hábito rotular as crianças, os pais, os avós, os professores e todos em geral. Repare-se que na maioria os pais fazem comentários depreciativos ou elogiosos sobre os filhos. À primeira vista parecem inofensivos, alguns até podem parecer carinhosos, mas aos ouvidos das crianças têm o poder de uma sentença. Rotular uma criança, mesmo que num tom de elogio, é o caminho mais curto para limitar as suas capacidades no futuro e até pode ter profundas implicações para o seu desenvolvimento. Já vamos perceber o porquê disto tudo. Os rótulos podem ser definidos como descrições ou categorias que associamos a uma criança, com base nas suas características, nos seus comportamentos ou até daquelas habilidades que nós percebemos que eles têm. E embora possam parecer inofensivos, à primeira vista, podem moldar significativamente a identidade, a autoestima e a perspectiva da criança. Os rótulos são limitadores, para o bem e para o mal. Limitam a liberdade da criança. Repare, a criança que recebeu um rótulo, por exemplo, de irrequieta, não consegue ser mais nada. Todos estão à espera de que uma qualquer evidência comprove o rótulo e que mostre de novo que ela é mesmo irrequieta. Também limitam as capacidades da criança, porque quando rotulamos uma criança, por exemplo, como tímida, ou como inteligente, ou como desajeitada, ou desastrosa, ou qualquer outro adjetivo, estamos a definir as suas características de uma forma bastante restrita. Isso pode levar a que a criança acredite que essas características, portanto, esses rótulos que nós dizemos, são imutáveis. Ou seja, o que é que isto vai fazer? Vai limitar a motivação da criança para se desenvolver em áreas em que não se encaixam nesses rótulos. Por exemplo, uma criança rotulada como sendo muito inteligente pode evitar desafios intelectuais por ter medo de não atender às expectativas do dito rótulo. Enquanto uma criança que é rotulada de desastrada pode desistir de atividades físicas antes mesmo de sequer as tentar. E quantos de nós não passaram por isso na infância? É verdade, não é? Basta pensarmos aqui um bocadinho. Eu já me lembrei aqui de vários, porque de facto os rótulos colam-se a nós. E além disso, os rótulos podem afetar a autoestima da criança. Uma criança rotulada de forma negativa pode desenvolver uma imagem negativa de si mesma e sentir-se inadequada. Por outro lado, uma criança rotulada de forma excessivamente positiva pode sentir uma pressão constante para manter essa imagem idealizada, o que pode ser estressante, não é? E prejudicar também a autoestima da criança. Na verdade, os rótulos cegam-nos. A partir do momento em que nós
vemos a criança só como sendo isto ou aquilo, ou seja, na verdade não estamos a ver a verdadeira criança. Porque quando uma criança recebe um rótulo, a criança cola-se a ele. E aos poucos esse rótulo funde-se com a própria criança, até fazer parte dela. Ou seja, o rótulo cria na criança a necessidade de se adequar ao dito rótulo. Se dizem que sou preguiçoso, então eu vou ser preguiçoso. É isto que a criança pensa. Quando aquilo que nós queremos é que a criança se comporte de forma diferente daquilo que foi rotulada. É interessante entendermos o que acontece no interior da criança, naquilo que nós, qual é que é a nossa intenção e naquilo que realmente é entendido pela criança. Por isso é que quando falamos em parentalidade consciente é isto. É pensarmos nas coisas e não apenas fazê-las porque todos fazem ou porque sempre foi assim. É importante, de facto, pensarmos nas ações e nas consequências de tudo aquilo que tem a ver com o universo infantil e com a nossa atitude, obviamente, com as nossas crianças. Na prática, muitas vezes nós nem nos damos conta que estamos a rotular, porque é um hábito, não é? Ora, vejamos, por exemplo, numa situação de agressão entre duas crianças, em vez de dizermos o Tiago bateu no João, dizemos logo, não é? O Tiago é agressivo. Rotulamos quando também chamamos o Pedro de desastrado por ter partido um copo. Qual é que é aqui a forma então correta? Simplesmente sermos factuais. Ou seja, em vez de dizermos, lá o exemplo atrás, que o Tiago, por ter batido no João, dizemos logo o Tiago é agressivo. Não. Qual foi o facto? O Tiago bateu no João. Essa é a verdade. Foi o que aconteceu. E é a mesma coisa. Em vez de dizermos que o Pedro, ao partir o copo, é desastrado, dizemos apenas o Pedro deixou cair um copo. E aqui já não estamos a rotular. Estamos apenas a falar no que aconteceu, apenas referir o facto. E não a rotular. Esta é uma forma de deixarmos de o fazer. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. É importante percebermos que um determinado comportamento da criança, por exemplo, não arrumar os brinquedos, não pode definir quem é a criança. Um comportamento é um estado, um momento. Estar e ser são coisas diferentes. Não é por a criança não arrumar os brinquedos que é preguiçosa ou que é desarrumada. Ela está preguiçosa, ela está desarrumada, mas não quer dizer que ela o seja para sempre, para todo o sempre. Porque é isto que acontece com o rótulo. Lembrem-se de quando eram crianças. Há coisas que nós temos em nós porque nos disseram que nós éramos assim. Nós se calhar até não somos. Mas como nos disseram isso quando éramos pequeninos, nós acreditamos, crescemos a acreditar que somos isto ou aquilo. As crianças acabam por ficar reféns dos rótulos. E se nos casos positivos a criança sofre por ter de ser sempre perfeita, já nos casos negativos, a sua competência, aquilo que ela poderia ser capaz, já foi castrada. Porque nós já estamos a dizer que a criança é preguiçosa, que é desajeitada, que não tem jeito para nada, que é burra. Sim, nós também dizemos isto. Há pais que dizem isto, há professores que dizem isto. Portanto, já estamos aqui a castrar, não é? Já estamos aqui a limitar para que a criança acredite naquilo. No outro dia recebi uma mensagem de uma mãe que perguntava precisamente isto. E nos casos positivos, é mesmo isto, nos casos positivos também ficamos reféns do rótulo, porque somos muito inteligentes, então temos que ser sempre inteligentes, porque somos muito bem comportados, então temos que ser sempre bem comportados. E claro que isto é super limitador. E claro que depois temos aqueles casos em que as crianças se revoltam contra isto tudo, não é? E acabam por ter comportamentos
bem desafiantes para nós pais e também para os professores. Por isso este tema dos rótulos é muito mais importante daquilo que possamos pensar. Isto faz parte da infância. Façam um exercício e pensem nos rótulos que já colocaram aos vossos filhos ou que já ouviram outras pessoas ou os professores. Eu não estou aqui a dizer que fazemos isso com esta intenção, vais ficar marcado para o resto da vida. Não, não é nada disso. Nós fazemos isto naturalmente, porque é um hábito e porque, na verdade, nem pensamos nestas consequências que eu estou aqui a dizer. Não é? Não há nenhum pai, quero acreditar que não há nenhum pai que vá dizer que a sua criança é preguiçosa e que isso, com a intenção que isso te marque para o resto da vida. Não, a intenção desse pai é que ela deixe de ser preguiçosa. Mas já entendemos aqui que a criança entende isso de outra forma. A nossa intenção é boa, mas não é esse o efeito que tem na criança. Outro aspecto importante é também a interação que os outros têm com a criança. Os adultos e colegas podem tratar a criança de acordo com o rótulo atribuído, reforçando estereótipos e expectativas pré-definidas. Também recebi algumas mensagens sobre isto mesmo, de pessoas que hoje são adultas, mas que em criança tinham determinados rótulos e que professores e colegas e amigos, obviamente, tratavam essa criança de acordo com esse rótulo. Muitas vezes, os professores e os pais caem neste lugar e não conseguem ver a criança para além do rótulo. Quando rotulamos uma criança como sendo diferente, de uma maneira negativa, estamos a criar uma base para a discriminação e o preconceito. E isto pode causar isolamento social e afetar negativamente o bem-estar emocional da criança. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Rotular é um hábito que está na nossa cultura, tal como dizer mal das crianças. Reparem como tantos de nós caímos neste lugar. Às vezes telefonamos àquela amiga e dizemos: o meu filho é isto, o meu filho é aquilo, e fez-me isto e agora já viste e é tão desarrumado e não me ajuda nada. E isto é estarmos a dizer mal de crianças a outra pessoa. Pensem nisto. Todos fazemos isto. Há algum momento que todos fazemos isto. Mas para quê? Não é? Qual é que é o objetivo? Pensem bem. Portanto, voltando ao tema dos rótulos. O rótulo não significa que seja mentira. Contudo, ele pode também ser uma versão da história. Uma versão temporária, vaga, que nasce do julgamento e do nosso juízo de valor. Vou dar um exemplo. Numa escola, numa pré-escola, numa creche, a educadora ou a auxiliar não conseguem ter tantos olhos, não é, para estar sempre a ver todas as crianças, não é? A ver efetivamente o que é que todas estão a fazer. E às vezes acontecem aquelas situações. Por exemplo, uma criança morde noutra, mas a auxiliar ou a professora nem sempre viram como é que aconteceu. E o mesmo acontece quando andam à luta. Nem sempre estão lá no momento. E muitas vezes tomam partido de uma das crianças sem sequer terem visto. Não é? Isto já aconteceu certamente com os vossos filhos, com os vossos alunos. Por isso é fácil colocar-nos neste lugar do julgamento, porque nós depois julgamos. Foi aquela criança, aquela até a mais irrequieta. Entendem o que é que eu estou a dizer? Por isso é que a partir do momento em que rotulamos, estamos-nos a limitar e não vemos a criança realmente como é. E depois há outra coisa. Nós temos uma certa tendência para o exagero. E se uma criança mordeu uma ou duas vezes outra, o que é que nós dizemos? Está sempre a morder os outros. O Joãozinho está sempre a morder os colegas. Mas ele se calhar só mordeu uma ou duas vezes. Mas cá está. É a nossa tendência ao exagero e vamos logo colocar ali aquela etiqueta, não é? Aquele rótulo. E vocês podem perguntar, mas como é que damos a volta a isto? Eu diria que em vez de rotularmos, devemos olhar para as crianças de uma forma factual
e livre de juízos de valor, de preconceitos e de achismos. Nós gostamos muito de achismos, não é? Aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos que é, mas que na realidade nós não vimos, ou na realidade a criança nem é assim, mas é aquilo que nós achamos que ela é, não é? Se me faço entender. Nós precisamos de aprender a fazer isto, a olhar para o facto. O João bateu no Manel. Não quer dizer que o João seja agressivo. Ou terrorista. Às vezes há pessoas que dizem este termo. O meu filho é um terrorista, são todos uns terroristas. Já pensaram no quanto agressivo é este rótulo, o peso que traz, a negatividade que traz? Vamos tentar evitar usar rótulos, porque de facto não são positivos para as nossas crianças. Portanto, olhar para a situação de uma forma factual e um dia, cada dia é um novo dia. Não significa que ontem o Manel que bateu no João, não significa que hoje vá bater. Mas se nós, educadores, cuidadores, professores, pais, mães, já estivemos condicionados, nós até vamos dizer, de certeza que hoje vai bater outra vez em alguém. Porque nós já nos estamos a pré-condicionar com o rótulo que nós próprios às vezes já é que colocamos. É preciso tomar consciência da forma como, mais uma vez, não é aqui a comunicação, a forma como falamos, aquilo que dizemos às nossas crianças e fazer um esforço para parar de rotular. Repare que a criança ou o adolescente não sabem quem são. A sua personalidade ainda está em processo de desenvolvimento. É o adulto quem diz à criança quem ela é. Somos nós que vamos dar o conceito de identidade. Isto é uma enorme responsabilidade, não é? A mania de rotular é de facto um hábito. Todos fazemos isto. Avós, tios, primos, pais, todos entendem que classificar os filhos com certas características é algo natural. Mas nós temos que tentar contrariar isto. Que rótulos lhe colocaram em criança? Ainda se lembra? É esta a pergunta que eu quero deixar aqui e esta reflexão. Se somos nós, pais, educadores, cuidadores, os professores, que dizemos à criança quem ela é, que dizemos ao adolescente quem ele é, porque ele ainda não sabe, não? Ele está aqui nesta descoberta da vida. O que é que nós estamos a dizer aos nossos filhos, aos nossos alunos, quem eles são, não é? Que limitações é que já estamos a impor? Façam esse exercício e não se condenem por aquilo que foi feito até agora. Vamos aproveitar que agora temos esta informação para fazer diferente e também para marcar a diferença na vida da criança de uma forma positiva. Quero deixar aqui apenas uma nota que me parece pertinente, que devemos ressalvar que um diagnóstico é diferente de um rótulo. Um diagnóstico abre as portas para agir corretamente e, nesse caso, a criança livra-se de um rótulo que, afinal, é um diagnóstico. E com isso, seguir uma terapia que vai ajudar. E assim chegamos ao fim deste episódio sobre rótulos. Se tiver alguma dúvida, se quiser partilhar alguma experiência, vou gostar muito de saber tudo. Basta enviar uma mensagem lá para as redes sociais do Montessori, pelo site ou pelo e-mail, pelo Instagram. Estou completamente disponível para conversarmos e debatermos estes temas que tanto nos interessam sobre a infância. Até daqui a 15 dias, já sabem, passem pelas minhas redes sociais e partilhem este episódio se vos fizer sentido. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.